Após bloqueio no orçamento em abril, governo indica liberação de 4,8 bilhões de reais para ministérios. No mês passado, governo vetou 19,8 bilhões de reais em despesas e bloqueou 9 bilhões de reais. Previsão de rombo fiscal recuou de 286 bilhões de reais para 187,7 bilhões de reais neste ano. Após corte e bloqueio de cerca de 29 bilhões de reais em gastos públicos em abril, o governo indicou nesta sexta-feira, 21, a liberação de 4,8 bilhões de reais para despesas dos ministérios. A informação está no relatório de receitas e despesas do orçamento, divulgado pelo Ministério da Economia. No mês passado, o governo vetou, de forma definitiva, 19,8 bilhões de reais de dotações orçamentárias após o Congresso Nacional ter inflado as emendas parlamentares. Vídeo abaixo. Esses valores não podem ser recompostos. Ao mesmo tempo, também bloqueou 9 bilhões de reais, mas a área econômica está liberando, nesta semana, o uso de 4,8 bilhões de reais. Especificamente, qual área, ministério, vai ser beneficiado, isso vai ser discutido. É uma decisão de governo para este segundo momento de decisão na Junta de Execução Orçamentária, afirmou o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal. A liberação de recursos, segundo o Ministério da Economia, está em linha com o teto de gastos, mecanismo aprovado em 2016 que impede o aumento das despesas acima da inflação do ano anterior. Para que novos gastos fossem autorizados, outros foram reestimados para baixo, abrindo o espaço necessário. O Ministério da Economia também informou que a previsão para o rombo das contas do governo neste ano recuou de 286 bilhões de reais para 187,7 bilhões de reais devido à expectativa de aumento da arrecadação, impulsionada pelo crescimento da economia, cuja previsão passou de 3,2% para 3,5% de alta. O déficit primário indica quanto o governo deve gastar acima da arrecadação do ano, sem contar as despesas com a dívida pública. Para honrar esse valor adicional, a União terá de emitir mais títulos da dívida. O ano de 2021 será o 8º consecutivo com rombo nas contas do governo, que vem registrando resultados negativos desde 2014. Com a nova previsão de rombo fiscal, o governo estima que o déficit primário ficará abaixo da meta de déficit, de até 247,1 bilhões de reais, prevista no Orçamento da União de 2021. A forte queda na previsão para o rombo das contas do governo neste ano está relacionada com a estimativa de que as receitas ficarão 108,4 bilhões de reais acima da previsão anterior, com o crescimento maior da economia, ao mesmo tempo em que os gastos estão limitados pela regra do teto. Continuamos com déficit, mas com trajetória de melhora ao longo do ano. A previsão para o déficit caiu pelo grande efeito pelo lado da receita, e com despesa controlada, mesmo com créditos extraordinários, a gente tem uma trajetória mais forte de um déficit menor do que a gente projetava anteriormente, disse Funchal, do Ministério da Economia. A previsão do governo para os créditos extraordinários neste ano é de 99,5 bilhões de reais, devido aos gastos relacionados com a pandemia do coronavírus.